Bom dia a todos, os que estão aqui no templo, os que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos e nós gostaríamos que todos participassem efetivamente nesse momento em que, pela graça de Deus, nós estaremos uma vez mais reunidos presencialmente e virtualmente para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe neste propósito. Vamos orar nesse momento para que Deus nos oriente. Pai Santo, agradeço ao Senhor pela bondade com que o Senhor tem tratado todo o teu povo, pelo sustento que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Agradeço também pelos desafios que o Senhor coloca nas nossas mãos, de maneira que possamos realizar e cumprir a missão que o Senhor nos coloca à disposição e nos coloca como desafio. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E rogamos a Ti que nos assista neste momento com a presença e orientação do Teu Espírito, para que o estudo da palavra a que nos dedicaremos nesta manhã seja feito segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade e a Teu contento. Conduza-nos, Senhor. Agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém. Eu gostaria de ler, com a ajuda dos irmãos, o Salmo de número 104, fazermos uma leitura alternada com os irmãos do Salmo 104. Louvor ao Deus Criador é o título que é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Não há um título oficial da Bíblia. Louvor ao Deus Criador. Estamos estudando uma sequência de textos do livro de Gênesis, o livro dos começos. Tivemos já 2 aulas, hoje estaremos com a 3ª lição a respeito da criação. Se os irmãos quiserem se colocar em pé, talvez facilite a leitura. É um texto relativamente longo, mas alternando ficaremos mais produtivos. Eu estou sem máscara porque estou a distância segura e a tendência é ficar totalmente sozinho aqui à frente. Então, facilita também esse momento para mim. Louvor ao Deus Criador, Salmo de número 104, leiamos alternadamente. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu e o seu pouso, e por entre a ramagem descerem o seu canto. Do alto de Tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem,
de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio das arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas suas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das suas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Eu acho esse salmo fantástico para o nosso momento em que nós estamos estudando a respeito da criação e do começo de tudo. Este salmo sintetiza bem como Deus tudo fez, tudo sustenta e a todos dá de comer. E a todos também está reservado um fim. Se Deus corta a respiração, acabaremos, assim como acabarão todos os seres. Então eu acredito que esse salmo seja um resumo de todos os nossos 3 estudos a respeito do começo. Aqui tem um versículo. Me perdoe. Fugiu agora. Versículo 9. Estarei lendo novamente, se você puder acompanhar. Ele tem a ver com o estudo que daremos hoje. Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Nós estaremos estudando a aliança de Deus com o homem. Um dos aspectos dessa aliança é a aliança que ele fez com Noé. Ele fez uma aliança com Noé antes do dilúvio. E essa aliança se estendeu para após o dilúvio. Deus resolveu preservar a criação. Deus resolveu dar um basta até certo ponto. Usou Noé e sua família para dar continuidade ao seu projeto. E ele prometeu a Noé, e essa promessa é válida até hoje, de que as terras, as águas não mais cobririam a criação. E este salmo, no versículo 9, diz exatamente isso. Ele pôs termo, ele pôs um limite, ele cercou as águas. E Deus promete que jamais haverá um novo dilúvio. O salmo de número 104, versículo 9, diz isso para nós. Nesse momento nós gostaríamos de cantar, ainda em pé, todos os irmãos, se possível, o hino de número 21, Deus de Abraão, dos nossos inários, inário, novo cântico. Eu peço a ajuda dos nossos irmãos
para que nos auxilie nesse momento. Deus de Abraão, cantemos juntos. E assim que encerrarmos este cântico, a equipe de cânticos nossa vai estar à frente, conduzindo os irmãos em mais alguns cânticos. Cantemos juntos o hino de número 21, Deus de Abraão. Se os irmãos quiserem se assentar por alguns momentos, até que a nossa equipe de músicos assuma. Eu passo, então, a palavra a eles. Vamos colocar de pé para louvar ao Senhor com mais essa canção. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Vem para adorar-te. Vem para prostrar-me. Vem para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
adorar-te. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vem para adorar-te. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Podeis assentar. Como eu disse no início, nós estamos numa sequência de estudos baseados no livro de Gênesis. Temos utilizado como revista texto esta revista. Você que está aqui presente, se ainda não tem a revista, converse com o nosso irmão Diácono Edgar, que ele estará colocando à sua disposição. Obrigado, irmão. Os que estão em casa e que fazem parte desta igreja, que estão matriculados na escola dominical, que por algum motivo não possam vir, também poderão pedir na secretaria a revista para que possam acompanhar. A revista é muito boa, as lições são muito oportunas. Estamos fazendo essa série de estudos no livro de Gênesis. Vamos dar início então à nossa aula. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 da sua revista. Se você a tem e estudou, você poderá acompanhar com melhor dedicação, com melhor cuidado, com melhor atenção. Esse é sempre um desafio. Em casa, a gente estudar a lição antes de vir até aqui, ler os textos bíblicos e acompanhar e tirar as dúvidas. Hoje, acrescentamos um facilitador para os que estão aqui presentes. Foi colocado um microfone à disposição para que os irmãos possam colocar as suas dúvidas ou acrescentar os seus comentários ao que estará sendo aqui exposto. Ele está aqui à nossa direita, à sua esquerda. Se você tiver alguma dúvida, se você levante simplesmente a mão e você vem até aqui, coloque a sua dúvida ou o seu acréscimo, e todos aqueles que nos acompanham através da internet também saberão qual o questionamento e qual a resposta. Se não tivermos a resposta, nós estaremos desafiando, de imediato, desafiando todos para que busquem a solução que está seguramente na Bíblia e não em nós. Todo questionamento será levado em consideração e todo questionamento será confrontado com o que a Bíblia diz, que é a nossa única regra de fé e prática. Você que está aqui no templo terá à sua disposição também alguns slides
Está sendo projetado já? Está disponível? Ainda não? Agora sim? Então tá. Nós estaremos então com a lição de número 3, o título é Aliança de Deus. O texto básico proposto pela revista é o livro de Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 8. No entanto, nós estaremos passeando por muitos outros textos, porque a nossa aula hoje não é exposição de um único texto, mas é uma aula temática. E o tema é a aliança de Deus. Esse tema é extremamente importante. Nós já dissemos na primeira aula fomos nós que estivemos aqui ministrando, a segunda foi pelo presbítero Eliseu semana passada. Nós dissemos da importância de estudar o livro de Gênesis, o livro dos começos, e que a Bíblia toda vai ser interpretada à luz do propósito de Deus para a criação. Então, se não entendermos o propósito de Deus para a criação, onde nós nos incluímos como uma criação especial, Deus disse que tudo era bom quando Ele criou. Quando Ele chegou no homem, Ele disse que tudo era muito bom. Apesar de muito bom, Ele não disse que o homem era perfeito, porque perfeito é só Deus. O homem caiu em pecado e muita coisa aconteceu depois disso. E vem acontecendo e continuará acontecendo até a consumação dos tempos, quando Cristo retornar e quando Cristo recolher a sua igreja. Veremos o que é que Deus estabeleceu como aliança e como é que Ele escolheu um povo para ser propriedade exclusiva dele. Isso é muito importante, então eu gostaria que você prestasse bem atenção e que você participasse da aula. O texto proposto pela revista é Gênesis 17, de 1 a 8, mas nós leremos até o versículo de número 22, ampliar um pouco o contexto, porque nós nos valeremos também dos conceitos que estão um pouco mais à frente. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Eu farei alguns comentários, breves comentários a respeito de cada um dessas partes do texto, mas são poucos. Ao longo do tempo a gente esclarece os demais. Gênesis 17, de 1 a 22. Preste atenção, por favor, e acompanhe a leitura. Quando atingiu Abrão ainda a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e os reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no curso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Já dá para ter uma ideia aqui do que Deus estava comunicando a Abraão. A primeira coisa que ele fala para Abraão, e Abraão não era ninguém até aqui muito louvável, não. Ele tinha seus defeitos, era um homem de posses, é um homem convocado por Deus, desafiado por Deus a andar na presença dele e a ser obediente. E Deus ainda requer dele que seja perfeito. O perfeito aqui é o seguinte: dedique-se a mim, me obedeça, atenda ao que eu disser para você. E de antemão, Abraão realmente fez isso. Já está lá no capítulo 12 do próprio livro de Gênesis, de que Deus o convoca para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra. Abraão tinha posses, Abraão não era alguém que recebeu aquilo como uma novidade de vida e teria que simplesmente abraçar uma nova causa. Não, ele já era de muitas posses e ele obedeceu a Deus. Capítulo 12. Lá, Deus já pré-anunciava a aliança que ele deveria fazer com Abraão. No capítulo 15, Deus estabelece a aliança. E aqui Deus começa agora a dar um novo rumo a essa aliança. Novo no sentido de
novidade dentro de uma aliança que já existia com o ser humano desde Adão. Deus então fala: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. A aliança que Deus já está antecipando faz com Abraão é para Abraão e seus descendentes dentro da nação de Israel. Mas nós vemos a amplitude dessa aliança quando Deus diz: porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo de número 5. Aqui então a gente já tem uma ideia de que o que Deus combinou com Abraão, isso aí seria estendido a muitas outras nações além de Israel. O gentio já está incluído aqui. Nós já estamos incluídos aqui, porque ainda que haja algum israelita ou israelense aqui entre nós, mas de qualquer forma, a maioria de nós hoje é não israelita e nós somos os gentios que a Bíblia trata. Versículo 9 em diante. Deus institui então um selo para marcar essa aliança que Deus já havia feito com Abraão, já desde o capítulo 15 do livro de Abraão. E aqui ele vai esclarecendo aos poucos como ela deveria ser conduzida. Versículo 9, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Esse é o selo da aliança feita com Abraão. Em cada fase da aliança, Deus estabelece um selo. Nós também, como cristãos, temos hoje. Mais para frente a gente verá. Versículo 11, circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for de tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança, quebrou o selo da aliança. Versículo 15, disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhes chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Um lembrete só. No capítulo 12... quando Deus diz a Abraão que ele faria de Abraão e de Sara, na época Abrão e Sarai, uma grande nação, ele prometeu a Abraão um filho. Ele tinha 75 anos naquela época. E ele viu que nada acontecia. Sarai ofereceu a ele a sua serva e ele teve um filho com essa serva, Ismael. Ele resolveu apressar e colaborar com Deus. Foi um erro muito grande de Abraão. Mas Deus não procura pessoas perfeitas. Ele nos desafia a sermos perfeitos, a buscarmos a perfeição. Embora você saiba que jamais alcançará a perfeição. E aqui, então, Abraão pede a Deus que tome conta de Ismael. Tomara que viva Ismael diante de ti. Ismael, filho de Abraão, com essa serva. Deus lhe respondeu, versículo 19, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança. A aliança é perpétua para a sua descendência. A aliança deveria se propagar através do filho da promessa, que era Isaque, e não de Ismael, que era o filho do pecado. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, eu multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui 1 ano. E fim dessa fala com Abraão,
Deus se retirou dele, elevando-se. Uma conversa bastante desafiadora para Abraão. Nós vemos que Abrão, até então, teve o seu nome mudado para Abraão. Deus colocou no nome de Abrão o propósito que ele tinha dado a Abrão. Abrão significa grande pai. É até um nome irônico, se você for ver, porque Abrão nem filho tinha. Quando ele se chamava Abrão, ele não tinha filho. Apressou e tentou dar uma mãozinha para Deus e produziu Ismael. Agora Deus disse, não é esse o filho da promessa, o filho da aliança, é Isaque. E ele com 99 anos, então, recebe agora a promessa de que ele teria o filho. E teve, com Sarai, Sara, agora Sara. E Abrão, que quer dizer grande pai, passou a se chamar Abraão. Qual a diferença? O grande pai virou pai de muitos. Ele passaria a ser o pai de várias nações e teria uma grande descendência. Abrão, homem sem filhos, ironicamente chamado de grande pai, se torna Abraão, o pai efetivo de uma multidão. E naquela altura, a multidão era o povo de Israel. O povo de Israel, quem era Israel? Israel era Jacó, filho de Isaque. É a aliança se propagando pelas gerações. O povo de Israel hoje, conforme diz Paulo em Gálatas 3:7, somos nós, a igreja. Paulo diz o seguinte em Gálatas 3:7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Se você é um dos da fé, você é filho de Abraão. E você é herdeiro de todas as promessas de Deus que ele concedeu através da sua aliança com o ser humano. Nós somos herdeiros. Tá? Lemos o texto. Na primeira aula, nós vimos esse detalhe que eu acho bastante importante, que a gente reveja aqui. É um ponto de partida para esse nosso estudo. Isso que você está vendo projetado, que eu estarei lendo, porque nós temos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, já foi dito na primeira aula, e esse é o elo de ligação com a nossa aula de hoje. Deus nos criou em aliança com Ele mesmo, e somos dependentes da sua revelação. Quem é Deus? Deus é aquele que se revela, e Ele se revela naquilo que Ele quer se revelar, entendeu? João Calvino, nas Institutas da Fé Cristã, fez esse comentário: sem um conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. O homem precisa se conhecer para conhecer a Deus, mas para conhecer a si mesmo deve primeiro existir um conhecimento de Deus. Deus se auto-revela através da Bíblia. Deus se auto-revela através da sua aliança, quando Ele diz quem é Ele e quem somos nós. A criação carrega em si mesma uma mensagem clara. Essa é uma revelação geral e revestida de autoridade. A criação diz, existe um Criador. Basta que você veja nos detalhes da criação, que isso não pode vir do acaso nem da necessidade, como falamos na primeira aula. Não surgiu de uma necessidade, muito menos ao acaso. A criação grita bem alto, existe um Criador. E esse Criador se auto-revela progressivamente, através das confirmações sucessivas da sua única aliança. Esse é um resumo da nossa primeira lição desta sequência de estudos. Única aliança. Isso é importante que você tenha em mente. Também esse gráfico que eu estou projetando, para aqueles que podem vê-lo, seria o que é essa aliança. Embora a grande parte dos teólogos ainda não tenha chegado a uma conclusão de quantas são as alianças produzidas por Deus para com a humanidade, na nossa igreja, a fé reformada, as efetivamente defensoras da fé reformada, elas dizem que a aliança é única. Deus dá continuidade a uma única aliança, e essa aliança é revelada e manifestada de forma distinta, de maneira que Deus se mostra, Deus se dá a conhecer através das etapas dessa única aliança. Essa aliança começou em Adão, essa aliança passou por Noé, essa mesma aliança passou por Abraão, por Moisés, por Davi e por fim Cristo. Não houve aliança anterior, nem haverá aliança posterior. Ela é única
E se você entender essas faces da mesma aliança, você já estará conhecendo um bocado mais a respeito de Deus, tá? Vamos dizer o quê? Há 6 alianças? Tem quem diga que há 4, 5, 6, 7, 8, 9, que existe uma infinidade. Na Bíblia não fala quantas são as alianças, mas a Bíblia dá a entender bem claramente de que Deus estabeleceu uma aliança e deu novas faces, novas revelações sobre essa mesma aliança, e depois de Cristo não haverá nova versão. E Cristo já veio, Cristo voltará para cumprir e para consumar tudo aquilo quanto ficou prometido na aliança com Deus. Uma pergunta. Nós estamos falando aqui em aliança. O que é aliança? Aliança pode ser isso aqui, ó. Uma aliança de um casamento. E tem a ver, tá? Tem a ver. Nós vamos ver que tem a ver essa aliança. As palavras pacto e aliança, quando nós, reformados, dizemos que nós somos aliancistas ou pactualistas, nós estamos dizendo que nós entendemos que Deus conduz, tudo conduz segundo a aliança que Ele fez com o povo. Desde lá em Adão, Ele conduz tudo assim. Há outras vertentes dentro do cristianismo. Temos que respeitar todas elas. Mas todas elas convergem para o que é essencial na fé cristã, e isso é bom. Partimos de um mesmo solo, mas há muitas divergências. Nós estamos aqui expondo o que é que a Igreja Presbiteriana do Brasil defende. O que é um pacto ou aliança, que são termos intercambiáveis. Se eu falar para você pacto, e se eu falar para você aliança, eu estou dizendo a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Eu gostei dessa definição, porque, segundo Palmer Robertson, ele coloca nesse livro Cristo dos Pactos, que eu recomendo firmemente que você leia. Se você não tem esse livro, compre. Se você não quer comprar, porque não pode comprar, fale comigo, a gente dá um jeito. Mas leia esse livro. Você vai aprender muito sobre Deus com ele. É editado pela editora Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele diz o seguinte: tentar definir pacto ou aliança é a mesma coisa que tentar definir mãe. Como é que você definiria mãe? Eu sei que se eu disser para você que mãe é aquela que gera uma vida, que nos coloca no mundo, você vai ficar muito triste, né? Você vai pensar assim: está me chamando de parideira. Mas não é. Mãe é muito mais do que isso. Então, quando a gente vai tentar definir pacto ou aliança, a gente às vezes cai nesses termos meio limitados e não descrevemos. A Bíblia tem mais de 300 vezes esse termo é utilizado na Bíblia, desde o começo até o fim. Mais de 300 vezes. Inclusive com contextos que refletem uma aliança, embora a palavra não seja citada. Então ficaria difícil englobar numa única definição, mas eu gostei dessa definição do Palmer Robertson nesse livro. E trouxe para você, para que a gente veja assim, com alguns detalhes. Não podemos levar muito tempo, porque nós temos bastante coisa para tratar. Disse esse autor Palmer Robertson: pacto ou aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Pacto ou aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Um pouquinho só de detalhe. Vamos ver cada um desses termos. Primeiro vínculo, depois de sangue e depois soberanamente administrado. O que é um vínculo? Quando eu digo que o pacto é um vínculo, é um laço inviolável. Tá? O que foi feito não pode ser quebrado. O que Deus uniu não separe o homem. Você lembra disso? Pois é, inviolável seria isso aí. Por isso que eu falei que essa aliança aqui tem a ver. E o que é um pacto de sangue, ou um vínculo de sangue? Pacto é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Agora o segundo termo, vínculo de sangue. O que é de sangue? Significa que é um vínculo de vida e morte. Pensemos em vida e morte associado a esse pacto que Deus fez com o ser humano. E expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. Quer dizer, dentro da aliança existe um vínculo indissolúvel
e esse vínculo carrega um senso de vida ou morte. Deus jamais entra numa relação casual ou informal, uma combinação entre nós, tá? Vamos combinar e depois, se não der certo, a gente muda. Não, de jeito nenhum. Jamais entra numa relação casual informal com o homem. As implicações dos seus pactos estendem-se às últimas consequências de vida e morte. O que Deus diz gera vida, mas pode gerar morte. E é o que aconteceu com bastante frequência. Na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, a lei, os profetas e todos os demais escritos, todos contêm a frase aliança, que na Bíblia no original poderia ser traduzido por cortar uma aliança, arrancar uma aliança, extrair uma aliança, tá? Muitas vezes. Se você ler esse livro, você vai ver a quantidade de ocorrências em que esse termo aparece do começo ao fim da Bíblia. Terceiro tópico da mesma definição. O que significa esse soberanamente administrado, já que o pacto definido pelo Robertson é um vínculo de sangue soberanamente administrado? Significa que é Deus quem toma conta dele, ainda bem. Porque quantas coisas nós começamos e não levamos a sério, não damos continuidade e nem sabemos onde é que aquilo vai dar. O pacto, a aliança estabelecido por Deus, dará naquele ponto exato onde Deus premeditou que assim seria. Não há barganha, não há troca e não há contrato. Não vamos aqui combinar, você fala uma coisa, eu falo outra. Deus diz, eu digo tudo. Eu estabeleço as cláusulas desse contrato, tá? O soberano Senhor dita todos os termos do seu pacto. É Ele quem diz. Ele disse para Adão, Ele disse para Noé, Ele disse para Abraão, e Ele foi dizendo em todos, Ele disse para Isaac, Ele disse para o povo de Israel, e Ele disse para Jesus, que Jesus haveria de morrer para salvar a humanidade que se perdeu lá atrás, não é? Pois bem, Ele não condicionou a nada, Ele simplesmente disse, assim será. Isso é pacto. E todo pacto, toda aliança é condicionada a uma obediência perfeita. Quando Deus diz aqui no capítulo 17, versículo 1, que nós lemos agora há pouco, Ele diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele quis dizer o seguinte, eu estabeleci uma aliança com você, a tua parte é andar na minha presença e ser perfeito. O resto é comigo. E quem vai sustentar essa aliança sou eu, não é você, porque se depender de você, não passamos do primeiro passo. E aponta para Cristo. Todas as fases da aliança aprontam para Cristo. Por quê? Porque Cristo, somente Cristo, apresentou obediência perfeita. Todos os demais que fizeram parte do pacto pecaram, erraram, e foi Deus quem sustentou a aliança durante todo o tempo, e Ele haverá de sustentá-la até a consumação dos tempos. 3 tópicos que nós gostaríamos de discutir com os irmãos. O primeiro deles é a aliança da criação e o teste da obediência. A aliança da criação foi feita com Adão. E foi feita antes do pecado. Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Deus fez tudo, colocou Adão, colocou no jardim, falou, você vai guardar, você vai cuidar, você vai se valer, você vai desfrutar dele. Só tem uma condição, tá? Então Deus estabeleceu tudo. Foi estabelecida antes do pecado, estipulada antes do pecado, condicionada a uma obediência perfeita. Não há necessidade de obediência se não houver regras, não é isso? Se não houver lei. E Deus já estabeleceu o que é que Adão deveria fazer. Cuida, guarda, usufrua, mas não me desrespeite, porque eu vou te dar um limitador, certo? E os princípios fundamentais para a manutenção da vida. Aqui já começam as regras. Sábado, você pode achar que isso aí é uma novidade entre nós, né? Achar que o sábado, que é o sabá, que é o descanso do ser humano, ele não tem tanta importância assim. Não, ele é um dos princípios fundamentais para a manutenção da vida. Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º, descansou. Você acha que Deus estava cansado mesmo? Ele quis estabelecer isso como princípio fundamental a toda a criação. Fez o homem à imagem e semelhança e falou, me imite nisso.
trabalhe 6 dias e descanse 1. E nesse dia, você vai se voltar para mim. Você vai se dedicar totalmente a mim. Embora todos os dias sejam de um relacionamento íntimo com Deus, mas o 7º dia é de um relacionamento mais dedicado. O segundo tópico, que seria um dos princípios fundamentais, além do sábado, o casamento. O casamento espelha a aliança de Deus com o homem. Por isso que nós colocamos a aliança, para mostrar que nós estamos numa aliança de duas pessoas, um homem e uma mulher necessariamente, da mesma natureza que Deus estabeleceu com o seu povo. E esse é um relacionamento com o próximo. Se o sábado é para espelhar o nosso relacionamento com Deus, o casamento é para espelhar o nosso relacionamento com o próximo. E você quer próximo, mais próximo do que o teu cônjuge? Não. Não, é com ele que você vai ter intimidade e só com ele que você vai ter intimidade. E o terceiro dos princípios fundamentais para a manutenção da vida, isso causa até um certo desconforto para nós, é o trabalho. O relacionamento com a terra, ou relacionamento com a criação. Deus deu a Adão a incumbência, antes do pecado, trabalhe. Trabalhe a terra e recolha os frutos do teu trabalho. Deus falou, 6 dias trabalharás, e um dia você vai descansar e vai dedicá-lo a mim. Esses princípios permanecem intrínsecos à vida humana, na estrutura do mundo criado. Foi assim e continua sendo assim, tá? Essa história de que o Antigo Testamento não nos traz verdades, traz. E essas verdades não foram substituídas. O trabalho e o descanso fazem parte da estrutura fundamental, dos princípios fundamentais da manutenção da vida. São eles também determinantes para a vida humana. Desprezados causam morte. Lembra-se quando a gente disse que a aliança é um vínculo de sangue, que esse vínculo de sangue significa que está implícito por trás vida pela obediência e morte pela desobediência. Pois bem, se você não obedece a esse descanso, e esse descanso você dedica a Deus, se você não leva o casamento a sério como aliança, como Deus estabeleceu a aliança com o seu povo, e se você não leva a sério o trabalho, que é o cuidado que Deus deixou para você para com a criação, você está desprezando as ordens de Deus, não está procurando ser perfeito como Deus quer, e isso é causa ou motivo de morte. Em detalhes, muito rapidamente, o que é o sábado? Deus deveria ser o centro, isso é aquele relacionamento nosso com Deus. No sábado, ou para nós cristãos, que é o domingo, que é o 7º dia, tá certo? Embora a gente costuma chamar de primeiro dia da semana, é o 7º dia, porque nós trabalhamos 6, o 7º é o domingo. Deus deveria ser o centro de toda a atividade humana, esse é o recado deixado por Deus. Trabalhou, lembre-se de Deus, o 7º dia, dedica a Ele. Para a renovação das forças físicas também. Você não é uma máquina que não se gasta, que não se consome. Você precisa recuperar. E também espelha o compromisso do homem para com a sua aliança com Deus. Sábado carrega em si esse dia de descanso, não é simplesmente para que a gente possa foguetear. É para que a gente descanse, para que a gente se recupere e que a gente restabeleça na sua intensidade o nosso relacionamento com Deus. O casamento, como segundo tópico, disse Deus, no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Esta é uma ordem de Deus. Deus não falou, se você quiser. Não, esse é um objetivo que Deus colocou para o ser humano. Isso implica em um relacionamento entre homem e mulher, e que é capaz de gerar vida sobre a terra. Quando você tem filho, você está atendendo a esse mandato de Deus. Esse também, o casamento, é um plano de Deus para a família. Não há plano de Deus para a família ou para a vida fora do casamento. Tá? E é uma visão santificadora do sexo. Sexo é bonito, sexo é lindo, mas sexo é santo. E quem disse que o sexo é santo foi Deus, através do casamento. Terceiro tópico, trabalho, é a parte essencial.
da aliança da criação. Deus, na criação, falou para Adão cultivar e guardar o jardim do Éden, sobre o qual ele foi colocado. O Shabá, ou sábado, ou descanso, implica no trabalho dos outros dias. Tem gente que acha que o mundo só tem sábado, né? Descansa o tempo todo e o trabalho quando der certo ou se aparecer. Não. Só existe descanso e sabá, ou o Shabá, quando há trabalho, a dedicação ao trabalho. Quando você encara corretamente o que é o dia do descanso, sábado ou domingo para nós, você tem que entender que os outros dias são dias de trabalho. De que natureza for, não interessa. Deus te colocou para guardar, cuidar e desfrutar do teu trabalho. É o esforço do homem para o cultivo da terra e domínio sobre os animais. 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Parece cruel isso aí, não é? Você não quer trabalhar? Não, Deus te deu o sábado, meu querido. Mas Deus te deu mais 6 dias. 6 para trabalhar, e tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se você é estudante, o teu trabalho é o teu estudo. Mas é um trabalho. E o sábado tem que ser respeitado por todos. Nós dissemos já, esse que eu estou projetando agora e vou acabar lendo novamente, é um retrospecto que acabamos de falar. Os princípios fundamentais para a manutenção da vida são o sábado, porque espelha o relacionamento com Deus, o casamento, porque espelha o relacionamento com o próximo mais próximo, que é o teu cônjuge, e o trabalho, que é o relacionamento com a terra ou com a criação. São determinantes para a vida humana. Desprezados causam morte. Infelizmente, nos dias de hoje, esses princípios são distorcidos ou ignorados. Você concorda? O problema é que o sábado não é levado tão a sério. O Shabá, aquilo que é o descanso de quem trabalhou, porque tem que trabalhar e tem que descansar. O casamento está sendo cada vez levado menos a sério como um relacionamento que espelha a aliança de Deus. E o trabalho, que também espelha o que Deus deixou como herança do homem. Deus produziu tudo que foi criado e colocou o homem para administrar, guardar e desfrutar. Infelizmente, nos dias de hoje, esses princípios são distorcidos ou ignorados. Adão foi colocado no jardim do Éden e ele foi submetido a um teste específico. Ele foi designado administrador do jardim. Só que ele se esquecia de que ele não era uma criatura soberana. Aliás, criatura soberana não existe. O soberano é o Criador. A criatura é sempre dependente. E ele era submisso ao Criador. Então, Adão foi submetido a um teste de obediência, lealdade e amor. Eu te coloco, te dou tudo isso. Esta é a minha herança física para você. Mas preste bem atenção. E o Senhor disse, Senhor Deus lhe deu esta ordem. Esse é o limitador. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era a morte física imediata, mas é a quebra daquele vínculo, percebe? Lembra de o que é um pacto, o que é uma aliança? É um vínculo indissolúvel. Você quer quebrar esse vínculo, quer cortar essa aliança? Deixe de me obedecer. Vai lá e come daquela árvore. E foi o que ele fez, não foi? Pois bem, isso aí foi o drama. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. E nós sabemos o fim da história. Adão pecou, Adão falhou. Toda a criação foi afetada pelo pecado de Adão, assim como toda a sua descendência. Somos descendentes de Adão. Fomos afetados pelo pecado dele. Porque aquilo que tinha sido estabelecido através de uma aliança, a aliança da criação, Adão quebrou, cortou. E daí para frente, Deus deu novo rumo à aliança. Em meio ao julgamento, ainda enquanto ele estava questionando e inquirindo Adão, Deus promete suscitar um descendente da mulher para vencer a serpente. Adão pecou. Ele se viu, ele e a mulher dele, Eva, se viram nus, ficaram com vergonha. E Deus, o que Deus fez? Fez vestes de pele de animais. E Deus disse à serpente, aquela que tentou Adão e Eva caíram. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o proto-evangelho, é o comecinho do evangelho. Aqui diz que da mulher nasceria aquele que deveria destruir a serpente, ferirá a cabeça, o ferimento de Jesus. A serpente, que é o diabo, é um ferimento de morte. E a serpente ferirá o calcanhar. O caminhar de Cristo aqui na terra não foi fácil, você concorda? Pois bem, Cristo sofreu as consequências do pecado também, porque foi pelos nossos pecados que ele veio, sofreu, padeceu e morreu. E ressuscitou, graças a Deus. Deus veste o primeiro casal com pele de animais. Isso é uma ilustração. Qual foi a primeira morte que apareceu na Bíblia? Quando a gente fala em ser humano, a gente se lembra de que Caim matou Abel, não foi? Essa foi a primeira morte de um ser humano. Mas quem já tinha morrido antes? Um animal teve que morrer para que Deus, da pele dos animais... Então, um animal foi sacrificado por conta do pecado de Adão e Eva. Concorda com isso? Pois bem, começou aí, tá? O sacrifício de animais para apontar para Cristo, aquele que deveria morrer, aquele que deveria dar a sua vida para que o pecado fosse definitivamente coberto. Isso aí está no bojo da aliança feita por Deus com a criação. Então, esse veste o primeiro casal com pele de animais é uma ilustração sobre a necessidade de cobrir o pecado com o sacrifício de sangue. Por isso que nós dizemos que pacto ou aliança é um vínculo de sangue, soberanamente administrado, porque é Deus quem conduz. Tudo que precisa ser feito, Deus faz, porque jamais será frustrado. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Falamos um dos tópicos da aliança antes da criação, mas antes do pecado, me perdoe. A aliança da criação antes do pecado. Quando pecou, Deus deu um novo formato, a mesma aliança. A partir de agora, eu digo para você, eu providenciarei salvação para o pecado que você cometeu, tá? Para você, em razão do pecado. Esse será o filho da mulher. Pois não. Irmão, se quiser, por favor, quem tiver que perguntar, venha até o microfone, porque assim todos os demais ouvem e também quem nos acompanha também pode saber qual a dúvida levantada. Se soubermos, a gente responde. Fala no microfone, por favor. Sim. E o meu irmão falou assim que quem pisou na cabeça da serpente é Maria. E na realidade é Jesus que pisa na cabeça da serpente, não é isso? Na verdade é o seguinte, quando fala assim que a salvação viria da mulher, essa mulher você pode entender como Eva, essa mulher você pode entender como Maria, mas na verdade é o seguinte, Deus haveria de providenciar de um descendente da mulher. A mulher foi aquela que recebeu da serpente a tentação, que passou para o seu marido e ambos. A mulher foi a causa primeira do pecado. E a mulher deveria ser também aquela que haveria de gerar. O que a Bíblia diz é que Cristo nasceu da mulher. Entendeu? Não vamos limitar a Maria, simplesmente Maria. Vamos dizer o seguinte, o pecado entrou no mundo, primeiramente através da mulher. E a partir da mulher é que Deus providenciaria a salvação. Certo. Está satisfeito? Deus abençoe. Mais alguma pergunta sobre a aliança da criação? Partamos então para o segundo tópico, aliança em Noé. Segundo tópico daquele gráfico que nós colocamos, de uma crescente da aliança. A primeira ocorrência bíblica do termo aliança, embora Deus tenha estabelecido ou promulgado uma aliança com Adão, a palavra aliança em si aparece pela primeira vez nessa aliança que foi feita com Noé. Ela é utilizada mais 7 outras vezes no capítulo 9, já após o dilúvio. Mas a aliança com Noé foi feita antes do dilúvio
e ela foi reformulada depois do dilúvio. A causa do dilúvio foi a pecaminosidade obstinada do ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 7. E é aqui que aparece pela primeira vez, nesse texto, que embora não esteja aqui. Viu o Senhor, Gênesis 6, versículo 5 e 7. Leia de 5 a 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Então, qual foi o motivo do dilúvio? A pecaminosidade obstinada do ser humano. No entanto, através do pacto, através da aliança que Deus faz com Noé, ele disse, não mais as águas cobrirão a terra, não mais as águas serão causa de morte de toda a humanidade, de toda a criação. Deus resolve graciosamente salvar um homem, e esse homem é Noé, e sua família. É um tipo de recomeço para a humanidade. Noé é teologicamente encarado como um novo Adão. Se a humanidade começou em Adão, ela recomeça em Noé e sua família. Versículo 18, aqui sim aparece a palavra aliança. Do capítulo 6. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Quem sustentou essa aliança foi o próprio Deus. Noé entrou com obediência. Noé ficou durante muito tempo construindo a arca. Foi motivo de chacota, foi motivo de desprezo, foi motivo de gozação entre os demais. Mas ele obedeceu. Deus instruiu Noé a construir a arca como meio de resgate e libertação. Um aspecto que nós queremos destacar sobre essa aliança feita por Deus com Noé, que era uma continuidade daquela aliança que já tinha sido feita com Adão, é uma renovação do mesmo compromisso, tá? Deus renova com Noé, da nova versão, assim como a gente vê os nossos aplicativos que ganham novas versões, mas são o mesmo aplicativo, em função dos acontecimentos que o próprio Deus conduziu. Não é que Deus é pego de surpresa e ele é obrigado a fazer. Não, Deus programa tudo. Não é uma nova aliança, mas reafirmação do compromisso que ele já tinha deixado lá atrás com Adão. Preservar, prover e governar a criação. As ordenanças que tinham sido dadas, e se você ler o texto todo do capítulo 6, você vai ver. Aquilo que tinha sido dado a Adão e Eva são agora transmitidos a Noé e a toda a sua família. E ele diz, inclusive, do trabalho a ser executado e de colher os frutos do seu trabalho. Noé e sua descendência, então, porque recebe essa ordenança dada a Adão, que agora é transmitida a ele, Noé e sua descendência terão domínio sobre a criação. Dela cuidarão e dela desfrutarão. Deus inclui agora a possibilidade que Adão e Eva não tiveram de estender a alimentação à carne de animais, desde que sem o sangue do animal. O sangue pertence a Deus, porque aqui esse vínculo de sangue estava restrito ao que Deus estabeleceu com a criação, porque haveria de vir aquele que ofereceria o seu sangue em resgate. Em Noé, a humanidade teve, ou teria, ou terá, nessa altura do campeonato, um reinício da sua história. Essa aliança é chamada de aliança da preservação. Aquela que com Adão foi a aliança da criação, essa é da preservação. Deus acaba com tudo, mas preserva. Porque da linhagem de Noé deveria vir aquele que, por fim, haveria de suplantar totalmente o pecado no ser humano. As águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Esse foi o que Deus prometeu e o que Deus vem cumprindo e cumprirá até o final. Diz que não haverá novo dilúvio, não haverá um novo reinício para a humanidade. Embora o homem não estivesse livre do pecado, Deus resolveu. Esse Deus decidiu. Eu diria para você que isso é um dos decretos de Deus. Deus já havia decretado
que assim seria. E Deus decide não destruir mais o ser humano. Vamos consertar os seres humanos, vamos conduzir a aliança. Deus dá sequência ao seu plano redentivo. Por isso que essa aliança é a aliança da preservação, de conservar, tá? Preservar. Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 45, falando sobre o que nós chamamos de graça comum, é quando Deus dá a todos e não ao seu povo benefícios. Jesus disse, porque Ele, Deus, Pai, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. A graça comum. Todos recebem a graça comum, a graça especial para os eleitos. Noé também falhou como guardião da aliança. Assim como Adão, assim Noé, depois Abraão e depois todos os outros. Davi também, existe a aliança davídica e Davi falhou também. Todos falham. No entanto, Deus não falha. E o cumprimento da promessa dependerá exclusivamente, como sempre dependeu e sempre haverá de depender, exclusivamente da fidelidade e da graça de Deus. Assim que o homem caiu em pecado, ele teve um pacto com Deus, porque Deus lhe ofereceu graciosamente um pacto. E a partir daí, foi tudo por graça de Deus que se sustentou. Deus é fiel às suas promessas. Qual é o sinal da aliança em Noé? O sinal da aliança em Noé é um arco-íris nas nuvens. Você fala um arco-íris é a questão de física, não é? É a difração da luz nas gotículas de água. Mas, pois bem, Deus estabeleceu isso. Isso é uma lei da natureza estabelecida pelo próprio Deus. E ele diz o seguinte, toda vez que você vir um arco-íris, lembre-se de que eu estabeleci uma aliança. O arco-íris é aquele arco que você vê todo colorido, que hoje é muito errado o uso dele. Hoje ele virou símbolo de movimento, não sei se eu posso falar, LGBT e etc. Como se ele fosse a somatória de tudo. Para poder incluir, eles usam o arco-íris como símbolo. Para Deus, o arco-íris é símbolo de aliança. E esse arco está voltado para o céu. Para baixo, se você botar uma flechinha lá, você vai ver que a flecha vai para cima, né? É porque é Deus quem garante, tá? Nós somos simplesmente usuários. Deus garante. A aliança é chamada de aliança eterna, essa aliança feita com Noé. E seu compromisso, próprio Deus, quem diz no capítulo 9, versículo 12 de Gênesis, é para perpétuas gerações. Hoje somos alcançados, por isso que Deus combinou com Noé. A aliança com Noé está em vigor ainda hoje. O que você pode descartar do Antigo Testamento? As alianças seguramente não. Ou as versões da mesma aliança seguramente não. Alguma dúvida? Se os irmãos quiserem, podem colocar, o microfone está aqui à frente. Caso contrário, nós seguimos. Terceira aliança ou terceira fase da aliança que nós estaremos estudando e última, porque nós falamos que elas caminham até Cristo, mas o nosso foco aqui hoje é dizer o que é uma aliança e como Deus dá importância a essa aliança. Quem é que conduz e quem é que estabelece as regras? Gênesis 11 mostra uma humanidade rebelde, época de Abraão, irrecuperável e sujeita à condenação divina. Capítulo 11, Abraão ainda não tinha recebido o chamado, ele recebe em capítulo 12. Mas em capítulo 11, no versículo 6, já fala da Torre de Babel. Como é que andava a humanidade? Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus falou, essa humanidade não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então eu vou fazer um pacto com Abraão, vou escolher um povo e não vou destruir mais. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Capítulo 12 de Gênesis. Abraão assume um compromisso inicial de fidelidade com Deus. Deus diz, deixa a tua parentela e parte para a terra que te mostrarei. E Abraão obedeceu. Tá? Oi. Eu vou fazer uma pergunta sobre a aliança do sábado. Não existe aliança do sábado. O sábado está dentro de uma aliança. Não, eu quis dizer o tópico. O tópico dentro da aliança. Isso, exatamente, o tópico do sábado.
Por exemplo, a gente aprende desde pequeno que o sábado é dedicado ao Senhor. É um dia que a gente não vai trabalhar, né? Trabalhos que a gente faz a semana toda. Como que eu estaria pecando? Por exemplo, eu sei também que, por exemplo, se nosso é o domingo que a gente separa para a nossa comunhão com Cristo. Vamos supor que eu trabalhei todos esses dias, tenho domingo, mas eu resolvo trabalhar nesse domingo. Eu estou pecando, por exemplo, eu trabalho no domingo porque a minha empresa trabalha no domingo, ou não, eu trabalho no domingo porque eu quero ganhar um extra, então eu trabalho no domingo. Eu gostaria que o senhor expusesse o meu pecado, eu estaria pecando. Eu já trabalho 6 dias, tenho domingo, mas em vez de eu tirar esse dia, eu resolvo trabalhar para ganhar um extra. Sim, eu entendi. Entendeu? Espero Obrigada. que todos tenham entendido a colocação dela. Aliás, não é o nosso propósito aqui discutir amplamente, porque esse é um assunto, Maria Luísa, um assunto muito bom para uma aula inteira, sabe? Até porque nós todos teremos dúvidas a esse respeito e colocações pessoais. Eu digo para você o seguinte, o intento de Deus é o seguinte, você vai trabalhar 6 dias e vai descansar 1. Esse descanso é descanso teu para mim, tá certo? Obrigatório para você, mas você vai se voltar para mim. Agora, não necessariamente o teu domingo vai ser o domingo do calendário. O teu domingo vai ser o 7º dia da tua semana. Dentro da nossa vida, dizer o seguinte, o mundo para no domingo, isso aí já está sendo mais ou menos seguido por algumas denominações que endeusaram o dia de sábado. E sábado, o judeu levava isso muito a sério e leva até hoje. Muito a sério o dia do sábado e tem que levar e nós temos que levar também. Mas no sentido de que nós temos que realizar a nossa obra durante um tempo. E temos a cada 7 dias, retirar o 1 para nossa recuperação das forças e para mostrar o nosso relacionamento com Deus. Se você tiver que trabalhar no domingo, o mundo trabalha no domingo. Se fosse assim, os hospitais teriam que ser fechados, não é? Isso não quer dizer que você não possa trabalhar no domingo. Agora, é bom que você estruture a tua vida de tal maneira que a tua semana tenha um sábado. No nosso caso, a tua semana tenha um domingo. E que esse domingo não seja só para você ir pescar, para você ir para o parque. Você pode e deve se divertir. Mas que você se volte para aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Se você trabalha no domingo, não se sinta mais pecadora por isso. Porque pecadora você é assim como todos nós. Mas reestruture a tua semana de tal maneira que você tenha. E aquele dia que você dedicar como domingo ao Senhor, ou como sábado ao Senhor, que seja realmente, tá? Não é o dia de ficar o dia inteiro na cama, o dia simplesmente... Não. É para que você possa se dedicar e aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Eu estou respondendo as perguntas, mas o nosso pastor está aqui. O microfone está aqui. Por favor, pastor, se eu disser qualquer coisa que não venha ao caso, me corrija, por favor. Certo? Maria Luísa, satisfeita? Então tá bom. Não, Mira, se você não falar lá, simplesmente vai... O microfone... Não é só o pessoal em casa, pastor. A participação. Eu acho o seguinte, o pessoal em casa, e os daqui também, além de não ouvir, fica esse momento, fica um gap aqui, um momento em que ninguém ouve nada. O microfone está aí para ser usado. Quem quiser se manifestar, por favor, use. Já que eu levantei, eu vou aproveitar, só para dar um exemplo do que você acabou de dizer, né? Os pastores, eles em tese, estão quebrando o domingo, porque é o dia que nós, pastores, mais trabalhamos. O nosso Shabá é a segunda. Acontece às vezes na segunda, uns tiram na sexta-feira e assim por diante. Então, para ficar bem claro que o princípio do Shabá, desde o Antigo Testamento, é o descanso. Eu preciso interromper a minha atividade ordinária por confiança e fé em Deus e me dedicar àquele dia em exercícios espirituais, embora as outras atividades, sendo lícitas outros dias, né? Nesse dia eu deixo
para poder me dedicar mais à atividade e à consagração a Deus. Obrigado, pecador. Todo pastor é pecador também. O pastor tem como atividade principal conduzir o rebanho. É por isso que ele é chamado de pastor. E se nós dedicamos o domingo a Deus e Ele nos conduz nessa adoração e nesse ensino da palavra, o domingo dele é um dia de trabalho. E ele tem direito, por isso nós devemos respeitar. No caso do nosso pastor, o Shabbat dele ou o domingo dele é a segunda-feira. Temos que respeitar. Nesse dia, se você for ligar para ele, ligue só como amigo ou para ajudá-lo em alguma coisa. Mas jamais para fazê-lo lembrar de que ele tem obrigação como pastor para com você ou para com a tua família. Tá? Agora, é lícito também ao pastor, se ele tiver que oficiar um ato fúnebre, ele não vai pedir para o morto morrer na terça, você percebe? Ele vai lá e trabalha. Só que ele está trabalhando para Deus nesse momento, no momento em que ele está oficiando um ato fúnebre. Entendeu? Esse é o Shabbat. Aliança em Abraão. Agora nós voltamos ao texto. Eu pretendo ser um pouco mais rápido, porque a nossa aula já adiantou bastante. Abraão foi chamado à aliança. A aliança que já vinha sendo conduzida por Deus, agora ela é conduzida utilizando Abraão. Gênesis 11 mostra então essa humanidade rebelde. Torre de Babel está aí. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Capítulo 12. Abraão assume um compromisso inicial de fidelidade com Deus. Capítulo 12, versículo 4, que foi o que nós dissemos. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Deus estabelece então uma aliança com Abraão. Já no capítulo 15. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus muda o texto que nós vemos no início da aula, o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Eu não entendo assim claramente o porquê de mudar o nome de Sarai para Sara. Brincadeirinha, mas acho que era para ela não ficar com ciúmes, tá? Mudou o nome dele, não vai mudar o meu? Não, brincadeira só. Sarai significa, embora os termos em hebraico tenham mais de um significado, minha senhora, minha dama, minha mulher, minha princesa. Deus tirou aí para dizer o seguinte: não vai ser só tua, vai ser das nações todas. E Sara quer dizer, aquilo que era tua princesa passa a ser a princesa de todos os demais também. Porque Deus promete que em Sara, que Sara seria a origem de uma multidão de pessoas e de muitas nações. Tá? No ritual em que Deus firma aliança com Abraão, Deus assume compromisso integral pelo cumprimento do acordo. Nós dissemos que Deus se revela ao seu povo através das alianças. Essas alianças estão todas registradas na Bíblia. Deus se revela através da sua palavra, que é a Bíblia. Só que aqui, agora, exatamente aqui, Deus diz para Abraão: eu haverei de cumprir. Você foi chamado, anda comigo e ser perfeito. Mas quem vai levar a cabo a aliança sou eu. Caso contrário, gente, não dá certo. Naquele momento, Deus Todo-Poderoso, você percebe como Deus decretou, quando ele disse a Abraão que ele haveria de cumprir a aliança, ele decretou a morte de Jesus? Porque ele disse: o pecado terá que ser coberto. E o pecado só será definitivamente coberto quando um ser perfeito, perfeitamente obediente, derramar o seu sangue em favor dessa causa. Naquele momento, Deus Todo-Poderoso pronunciou a sentença de morte sobre o seu filho Jesus. Qual seria o sinal da aliança? Lemos no texto: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua, feita através da circuncisão de todo o macho que nascesse dentro do povo de Deus. A nova aliança em Cristo, na nova aliança em Cristo, que somos nós, igreja, povo que deu continuidade à aliança, é o Espírito Santo. Ele é o selo. Toda aliança
ela foi selada por Deus com algum símbolo. No caso de Abraão, a circuncisão. No nosso caso, na nova aliança em Cristo, é o Espírito Santo que habita em todo cristão. Ele é o selo representativo de que pertencemos ao Senhor, até o dia da redenção, o dia final. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14, em quem também vós, agora falando aos crentes, Paulo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Se toda aliança tem um selo, a nossa é garantida pelo Espírito Santo. A confirmação no capítulo 22, você pode ler, Deus volta novamente a confirmar com Abraão de que tudo aquilo que ele combinou estava em andamento e haveria de ser concluído. Alguma pergunta? Senão nós partimos para a conclusão. Pois não, irmão? Só queria fazer um comentário para a igreja, pensando nos princípios norteadores na aliança da criação. Já que a gente está vivendo aí, aliás, um mês comemorativo de missões, né? Na verdade, missões é o trabalho da igreja contínuo, né? Mas eu queria, às vezes nós temos uma dificuldade de evangelizar ou de conversar com pessoas que não partilham da fé. E esses temas, né, que trabalho, o princípio do sábado, são temas comuns a todos, casamento. E são temas assim ideais para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Uma porque é um tema que foi ressignificado aí pelo mundo, né, de uma forma errada, então a gente tem a oportunidade de trabalhar a perspectiva cristã desses assuntos. E já que é comum a todos, a gente não encontra barreiras, né? Porque é comum a todos, cristãos ou não cristãos, são casados, trabalham. Então, são temas extremamente fáceis para a gente poder iniciar o nosso processo aí, missiológico, né? Digamos assim, iniciar não, prosseguir, né, com o nosso trabalho missiológico. É isso. Ótimo, obrigado, irmão. O pastor ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar. Opa! Depois dos 40... Pergunta e responde, por favor. Depois dos 40, a memória já não é a mesma, né? Então, assim, Jesus, na instituição da ceia, ele diz, esse é o sangue da nova aliança. E isso, de certa maneira, persiste na nossa mente. Quando Jesus fala nova, o que necessariamente ele está querendo dizer? À luz daquilo que o irmão ensinou nessa manhã. Tá? Sim. Palavra. Fica a pergunta, vamos lá. Essa é a pergunta do pastor, eu sei que é um desafio, é uma sabatina, mas vamos lá. Eu entendo que a aliança, esse é o posicionamento da igreja presbiteriana com a igreja reformada. A aliança é única. E a aliança estabelecida por Cristo é a chamada aliança da consumação. Tudo se consumou, tudo aquilo que foi combinado, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi estabelecido por Deus se consumou em Cristo. Ela é a última aliança, a última fase da aliança. E ela passa a ser a nova porque ela é a definitiva. A nova significa inaugurada a última etapa daquela aliança que Deus estabeleceu desde a criação. A partir daí, então, não haverá outra. Você poderia dizer que essa é a última fase da aliança. Eu entendo que seja assim, pastor. Que Cristo veio para que a aliança recebesse uma tranca, um fecho. A nova aliança, porque tudo aquilo quanto foi prometido de que é um vínculo, sim, Cristo cumpriu. É um vínculo de sangue, sim, Cristo cumpriu. E soberanamente conduzido, cumprido em Cristo. Então, nova no sentido de que todos os aspectos da aliança foram cumpridos em Cristo. É isso mesmo? Fica claro para todos? O irmão Júnior falou sobre os princípios
que nortearam a criação. Eu digo o seguinte, o sábado, tanto o sábado quanto o casamento, quanto o trabalho, não são princípios para os crentes. São princípios para a humanidade. Se o ser humano, de um modo geral, e você que me ouve, seja lá aqui ou seja pela internet, quer levar uma vida feliz, quer cumprir o que você tem de obrigação para com Deus, cumpra o seu relacionamento com Deus, que é o sábado. O sábado voltado para Deus, não é simplesmente falar assim, eu tenho um dia de descanso para recuperar minhas forças. Deus quis isso, mas muito mais do que isso. Que você tenha um casamento como cumprimento de uma obrigação assumida diante de Deus pela tua existência e que você realize o teu trabalho. Quer ser feliz? Faça isso. Isso não é só para crente, isso é para todo mundo. Que foi o que você colocou, me parece. Tá certo, Júnior? Tá bom? Então tá. Conclusão, no pacto de obras, que foi o primeiro que nós vimos, Adão e a humanidade junto com ele falhou no teste de obediência, como falharam todos. O único que não falhou é Cristo, por isso que ela é definitiva. Por consequência, cada aspecto da vida, assim como toda a criação, foram afetados, ou não. Toda a criação foi afetada. O que Adão perdeu por sua desobediência foi totalmente revertido por Cristo. Graças a Deus, e porque Deus é quem conduz. No pacto com Noé, Deus o preserva juntamente com sua família, pois em Cristo havia um plano redentor. Cristo seria ainda um descendente do homem. Através de uma mulher ele nasceria. Tá? No pacto com Abraão, Deus inicia uma obra redentiva exclusiva para um povo exclusivamente seu, o povo de Israel. Noé e Abraão falharam. Deus não falha em todas as suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. Não aos teus desejos, mas às suas promessas. Se nós pudéssemos resumir a nossa lição em uma frase, Deus é o centro do universo e nós encontramos nosso propósito de existência definido através do nosso relacionamento com Ele. Você quer saber por que você está aqui? Verifique o teu relacionamento com Deus. Tá? O modo correto desse relacionamento vital é estabelecido pelo próprio Deus. É Ele quem diz como deve ser. Não barganhou nem trocou nada com ninguém. Por meio da aliança com o homem, cujo cumprimento sempre dependeu inteiramente de sua fidelidade e graça. Jesus disse, isso está registrado no capítulo 14, versículo 6 de João. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está dentro da aliança está por Cristo. Quem está fora da aliança só será inserido na aliança por intermédio de Cristo. Não há salvação além de Cristo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Senão nós consideramos encerrados. E se possível, eu gostaria de pedir para o pastor que, já que vai assumir a palavra, que ele estivesse à frente e que orasse por nós. Eu peço desculpa aos irmãos pela demora um pouquinho na lição, mas eu achei que a gente deveria concluir a... Meus irmãos, nós agradecemos ao professor presbítero Plínio pela aula nessa manhã. Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida para os irmãos. Havendo dúvidas, vocês podem utilizar os meios eletrônicos, mandar um WhatsApp, um e-mail, uma cartinha. Ok, e ele está se disponibilizando também, os irmãos, se quiserem perguntar depois da aula, tá? Eles têm um momento aí, ele pode disponibilizar o estudo para os irmãos. Meus queridos, nós estamos hoje inaugurando na nossa escola dominical, como vocês viram, a tribuna do aluno da escola dominical. Durante as aulas, você vai poder se dirigir ao microfone, fazer a sua pergunta em tempo real, para que o professor possa responder, para que os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa possam também, nas suas perguntas, fazer as perguntas que eles têm a fazer em casa e, dessa maneira, a gente interagindo, conseguirmos o maior resultado em relação às nossas aulas. Esperamos que os irmãos percam com o tempo, né? O constrangimento de vir ao microfone. Sei que é meio assustador botar um ampliador da voz assim
à nossa frente, mas com o tempo a gente se acostuma e a gente consegue interagir melhor com o professor, com os colegas, com a turma e também motivando assim os irmãos que estão em casa. Espero que futuramente a gente consiga montar aqui todo o aparato tecnológico para aqueles que estão em casa ou que estão pela internet poderem também fazer as suas perguntas e os irmãos aqui, alguém se prontificar a vir fazer essas perguntas ao microfone. As revistas continuam na escola dominical, aguardando os irmãos que não retiraram ainda, os irmãos que estão em casa. Que Deus possa utilizar dessa revista, que é muito boa, por sinal, para que nós tenhamos um conhecimento mais profundo das Escrituras. E eu diria para vocês, muitas respostas úteis, necessárias ao contexto de vida que nós estamos vivendo. Não deixe de tirar a sua revista, de estudar em casa e de vir para a aula para maior aproveitamento e participação. Meus irmãos, nessa manhã nós gostaríamos de agradecer as orações da igreja. Nós concluímos com louvor, com graça, a agenda do semiárido, que eu mencionei no domingo passado. O presbítero Clineu, presidente da CAIS, e o reverendo Joe, gerente de responsabilidade social e filantropia da Universidade Mackenzie, estiveram durante toda essa semana nas cidades de Capela do Alto Alegre, Campo Formoso, Piritiba, Jacobina, João Dourado, Irecê, Brotas de Macaúbas, Ceabra, Wagner e hoje pela manhã estão em Salvador. O reverendo Joe estará pregando na escola dominical da Igreja Presbiteriana de Brotas, em Salvador. Essa maratona que nós fizemos durante essa semana para levar àquela região algumas ferramentas, algumas possibilidades de avanço no que diz respeito à colaboração da universidade, da filantropia da universidade, também do CAIS, do Conselho de Ação Social da nossa igreja e, consequentemente, cumprindo a nossa missão como igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida desses irmãos voluntários que estiveram abençoando ali a região. Agradecemos também as igrejas que recepcionaram, que estiveram junto com eles, e esperamos agora que essa semente que foi lançada possa gerar bons frutos. Se os irmãos procurarem aí na internet pela Igreja Presbiteriana Betânia, em Irecê, na Bahia, vocês vão encontrar, inclusive, uma das palestras que foram gravadas e transmitidas, para que vocês entendam com mais profundidade o tipo de trabalho que foi ser desenvolvido ali. Gostaríamos de intensificar nessa manhã, por outro lado, as orações pela vida do Pedro. Pedro é filho do reverendo Marlúcio. Gostaria de ler para vocês aqui a última nota que nós, colegas, recebemos nesse domingo. Ou melhor dizendo, no sábado, dia 28 de agosto. Boa noite. Hoje foi um dia intenso e de muita pressão. Quiseram abrir o protocolo de morte encefálica para Pedro. Não conseguiram. No primeiro exame, eles viram que há atividade cerebral, pois a pupila do olho direito diminuiu de tamanho e manteve o drive de respiração. Ontem, a pupila do olho esquerdo havia diminuído de tamanho. Peço aos irmãos que continuem orando pela atividade cerebral de Pedro para que seja restaurado. São muitos desafios e Deus tem nos sustentado e temos vivido um dia de cada vez. Deus abençoe. Vamos orar? Ficar em pé e orar nesse instante. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, em Tua casa, agradecidos por essa manhã. Agradecemos por essa aula que nós tivemos. Louvamos a Deus pela vida do presbítero Plínio, pela dedicação que ele tem tido a Deus, assim como os demais presbíteros desta igreja, com a exposição da Tua palavra, com a apresentação de temas relevantes para o nosso crescimento, fortalecimento e frutificação espiritual. Queremos, ó Deus, nessa oportunidade agradecer também
por esta semana de atividade intensa, missiologicamente falando. Queremos te agradecer por todas as oportunidades que o Senhor nos deu durante esse mês de nos lembrar das missões. Pedimos a Deus que o Senhor desperte a cada um de nós para a evangelização, para o discipulado, para o alcance, ó Deus, dos eleitos através da mensagem do Evangelho. Queremos também nessa manhã, ó Pai, nos lembrar do reverendo Marlúcio, da sua esposa, do seu filho Pedro, que está ali em estado grave na UTI em Salvador. Que o teu Espírito Santo possa, de forma graciosa e poderosa, restaurar a saúde do Pedro. Que o Senhor realize um milagre na vida dele, que ele possa testemunhar da tua grandeza, que esta família pastoral possa se alegrar, ó Deus, com a ação do Senhor sobre a vida do seu filho. Nós não somos dignos, ó Deus, não somos merecedores de absolutamente nada. E a nossa petição nessa manhã é confiada exclusivamente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos assim em nome dele, pedindo a tua bênção sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham todos um excelente domingo.